Fala aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Conceituando. Meu nome é William Lando, eu sou professor de Biologia. O título do canal é trabalhar a Biologia de forma mais direta e sem tanta enrolação. Hoje a gente vai seguir o módulo de genética e a gente vai trabalhar com a síntese de proteínas, ou seja, o processo conhecido como tradução. Claro que essa síntese de proteínas ela não ocorre somente nesse processo de tradução. São várias etapas, ou seja, ela começa lá na transcrição. O que é essa transcrição? A gente viu lá 2 aulas atrás, que é a formação de um RNA mensageiro, que está aqui representado em preto, a partir de uma molécula de DNA, ou seja, a partir de um gene lá do DNA. Tranquilo? Depois a gente tem o processo de ativação dos aminoácidos, que a gente vai ver hoje um pouquinho melhor, e aí, em si, claro, o processo de tradução. Tranquilo? Antes de começar a explicação, eu quero representar para vocês a questão do RNA transportador. O RNA transportador é um tipo de molécula de RNA que ele é formado também a partir do DNA, obviamente, mas que ele tem este formato, basicamente. Como eu digo sempre, os desenhos não são fáceis de desenhar aqui no quadro, porque são tridimensionais e tal, então eu vou facilitar um pouco o entendimento colocando algumas imagens. Mas ele tem esse formato de trevo, o RNA transportador, ou seja, ele tem 4 pontas, digamos assim, e essa extremidade de baixo aqui, ó, é conhecido como a região que carrega os anticódons. E esta região da extremidade de cima aqui é a região que irá transportar os aminoácidos. Então, geralmente, o RNA transportador, ele é representado desta forma, como se fosse um trevo com cerca de 80 nucleotídeos. O RNA mensageiro a gente já viu lá no processo de transcrição. Só dá uma curtida nas 2 aulas passadas, que aí vocês conseguem entender um pouquinho melhor como ele é produzido. Então a gente tem a produção de um RNA mensageiro, tá? Que a gente tem aqui, e a gente sabe que esse RNA mensageiro, a partir da síntese dele lá do DNA, ele sai do núcleo, né, e vai atingir uma organela, né, que a gente tem dentro da célula chamada de ribossomo. Esse ribossomo irá fazer o processo de tradução e irá formar uma proteína. Tranquilo, como isso ocorre? A gente representou aqui o ribossomo, ó, em roxo, que é a subunidade maior, e aqui embaixo a subunidade menor. Esse pontilhado aqui, depois eu vou explicar por que a gente representou em forma de pontos, tá? Mas aqui a gente tem o ribossomo, então, com essa subunidade maior, e aqui a subunidade menor. Lembre-se, o ribossomo tem 2 partes, 2 subunidades, que também é produzido lá no nucleolo através de RNAs ribossômicos. Tranquilo? O RNA mensageiro ele vai sair lá do núcleo, que a gente falou, lá pelos poros do núcleo, e irá atingir este ribossomo. Ou seja, ele vai se conectar entre a subunidade menor e a subunidade maior. E aí, como ocorre o processo de tradução? A gente tem 2 sítios nesse ribossomo. 2. O sítio 1 e o sítio 2. Fica fácil de lembrar. Nesse sítio 1, a gente vai ter o encaixe de um RNA transportador, que tem este formato. A gente não conseguiu fazer aqui no desenho de forma tão correta, mas a gente representou aqui desta forma, beleza? Então a gente tem um encaixe de um RNA transportador e o segundo RNA transportador vai encaixar no sítio 2. O primeiro RNA transportador que vai chegar aqui, ele sempre será inserido a partir de um códon. Aquele primeiro códon que a gente chama, que é o códon de iniciação, que é através do AUG, perdão. Então o códon AUG é o códon de iniciação para a produção de uma proteína. A gente viu isso lá no código genético, na aula anterior, beleza? Então aquela tabelinha que a gente viu na outra aula, ela vai servir para esta aula também. Tranquilo? Então aqui no sítio 1, a gente tem um encaixe desse RNA transportador, que está aqui representado, né, desta forma, que é uma forma de trevo que nem eu falei, encaixa no sítio 1 e leva o anticódon. O anticódon é o códon subsequente, ou o códon que fecha aqui, né? Se eu tenho uma adenina aqui, eu vou ter que ter uma uracila no anticódon. Se nesse códon eu tenho uma uracila, eu vou ter que ter a adenina no anticódon. Se eu tenho a guanina aqui nesse códon aqui do RNA mensageiro, o anticódon do RNA transportador vai ser a citosina. Então o meu códon de iniciação ele vai fazer com que o RNA transportador se encaixe aqui e traga o aminoácido chamado de metionina. Tranquilo? Aí ele sabe quando atingir essa metionina, porque aqui a gente tem outros códons, outros nucleotídeos, né? Mas quando atingir esse códon de iniciação, ele sabe que tem que começar a produzir a proteína. Beleza, começou a metionina, aí encaixa no sítio 2 o próximo códon, aqui embaixo, o códon 2. Esse códon 2 a gente tem ou seja, 3 uracilas. A gente vai ter o anticódon, consequentemente, como adenina, adenina e adenina. Beleza, esse é o anticódon, aquilo que tem no RNA transportador. Logo, ele irá transportar aqui nesse sítio 2
a fenilalanina. Tranquilo? Aí o que acontece? Agora eu vou explicar por que eu representei aqui em pontilhado. Porque a partir do momento que esse ribossomo aqui, ele encaixou aqui na molécula de RNA e começou a iniciar a produção da proteína, que é através do códon de iniciação, o G, né, que a gente observa o códon do RNA mensageiro, ele se desliza por esta molécula. Ou seja, então ele pegou e andou uma casa aqui, como se fosse andar uma casa lá num jogo de tabuleiro. Beleza? Então ele se deslocou, ele andou, e aqui a metionina, este RNA transportador, ele sai do ribossomo. Aí ele anda e ocupa o sítio 1 aqui, a fenilalanina, esse RNA transportador deste aminoácido, deixando livre o sítio 2 de novo. Aí o sítio 2 vai encaixar aqui no códon, no terceiro códon, e vai trazer o próximo aminoácido, que é a glicina. Logo, ele vai se deslocar novamente, vai andar esse ribossomo, vai deixar livre de novo o sítio 2 e vai encaixar no sítio 2 o quarto códon, ou seja, o quarto RNA transportador irá trazer a fenilalanina de novo, porque a gente tem aqui no quarto quadro, o C de novo. Lá naquele quadro que a gente tem a gente viu na aula passada, a gente tem essa descrição, né, de como é que se formam esses aminoácidos, tranquilo? E aí ele vai se deslocando, aqui no quinto códon ele vai formar a treonina, aqui no sexto códon ele vai formar o ácido aspargico, aqui no sétimo códon ele vai formar a argina, e no oitavo códon ele vai atingir aquele códon de finalização, aquele stop códon. Quando eu atingir o stop códon, a gente não coloca ele aqui, né? Não coloca fim lá, porque não é um aminoácido. Ele simplesmente diz, ó, para de produzir a proteína, porque a proteína está pronta. Ou seja, tem a formação da bioproteína. Cada proteína, cada aminoácido, melhor falando, ele é ligado entre eles através de ligações peptídicas. Essas ligações, então, permitirão a produção desta proteína. Então, nessa aula, a gente viu esse processo de tradução, ou seja, o RNA mensageiro ele sai lá do núcleo, que é formado a partir de uma molécula de DNA, ele encaixa num ribossomo, que tem a subunidade maior e a subunidade menor. A partir disso, então, a gente tem dois sítios, o sítio 1 e o sítio 2, e se encaixam os RNAs transportadores. Esses RNAs transportadores têm os anticódons que irão trazer os aminoácidos. Então, encaixou aqui a metionina, que é aquele códon de iniciação, começa a iniciar o processo de proteína. Aí depois no sítio 2 encaixa o RNA transportador com o anticódon que irá trazer a fenilalanina, né, que é o códon 2 aqui, tá? E assim vai indo, ele vai se deslocando, formando a nossa proteína. Beleza? Por hoje seria isso, esse é o processo de tradução. Eu sei que não ficou tão bom os desenhos, né? Mas eu acho que vocês conseguiram entender. Peço que curtem o canal, compartilhem, se inscrevam e bora para a próxima aula.